Olá, pessoal! Hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre história em quadrinhos. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre as expressões faciais, né? Como que você vai colocar o rosto da sua personagem, né? Se ela vai ser uma expressão triste, se vai ser alegre, se vai ser feliz, se vai estar zangado. Então, esses movimentos de expressão, né, facial é muito importante para passar a emoção, né, desses personagens. E nesse primeiro momento é o que a gente tem que observar e pensar. Como que você vai colocar a expressão da sua personagem quando for começar a criar a sua história em quadrinhos? Pois bem, quando a gente começa a pensar, né, ou falar em história em quadrinhos, logo vai vir à nossa mente o gibi, né, que é onde tem as historinhas em quadrinhos. Temos que pensar, quando vai falar, né, sobre montar uma história em quadrinhos, ou criar uma página de uma história em quadrinhos, quantos quadros vamos colocar nessa página, e a história que vamos criar. Lembrando que essa história tem que ter começo, meio e fim, se for apenas uma página. Temos também que pensar que esses textos têm que ser texto narrativo. Eu estou contando uma história, né? Tenho que pensar também em diferentes personagens e também o tempo, a paisagem, o espaço onde vai estar essa minha personagem. Também temos que diferenciar os balões, né? Para fala, para quando ele está pensando ou até mesmo quando ele está gritando. Bom, aqui a gente tem um clássico da Turma da Mônica, né, uma página de uma história em quadrinhos. E aqui vocês podem observar a feição, né, da expressão facial de cada uma das personagens e falas também que foi utilizada. Então, quando você for criar a sua personagem de história em quadrinhos, tem que pensar justamente nisso, como que será a expressão facial da sua personagem. Se ela vai estar alegre, se vai estar triste, vai estar zangada, surpresa, com medo. E também a fala que você vai utilizar, se ela vai estar pensando, se ela vai estar falando, se ela vai estar irritada, como é que você vai colocar esse balãozinho, se a sua história tem que ter começo, meio e fim. Tudo isso você tem que pensar antes de finalizar o desenho. E é muito importante também a finalização do seu desenho. Repare que nessa página da Turma da Mônica tem uma finalização, né? Não está no lápis, né? Ele foi finalizado, ele usou um tipo de caneta específica para fazer o contorno do desenho, fez a pintura, seja ela digital ou seja ela uma pintura artística mesmo, né? Usando lápis de cor e canetinha. Então você tem que ter todo esse preparo e esse capricho na hora de criar essa sua atividade, tá bom? Bom, aqui, né, você pode observar que temos uma personagem também que vocês conhecem de desenho animado. E você pode pensar também que esse desenho você pode fazer uma colagem, mas tem que lembrar que essas personagens têm que ser as mesmas, você não pode mudar o personagem. Aqui você pode observar que tem dois personagens, na verdade, né? É, tem dois personagens e tem um cenário. E não tem as falas, só tem os balãozinhos. Então, aqui é uma atividade para vocês poderem pensar de que maneira você pode estar colocando, né, o contexto. Qual seria o roteiro dessa historinha? Quero que vocês pensem, elaborem, façam e depois me digam, né? Escrevam para mim aí. Qual é a história, a partir desse contexto que está nessa página de história em quadrinhos, que você vai colocar? Eles estão falando sobre o quê? Estão pensando sobre o quê? Isso quero que vocês pensem quando vocês observarem essa imagem. Bom, pessoal, aqui vocês observem que tem três imagens. Cada imagem dessa vocês conseguem observar que se trata de uma história em quadrinhos, onde o fundo é bem colorido, tem uma boa finalização no desenho, foi feito com muito capricho.
Foi utilizado balões de diferentes espécies, né? Porque tem para fala, tem para grito, pensamento, tá bem colorido, bem finalizado. Então, tudo isso faz parte de uma criação de uma história em quadrinhos, tem que ser pensado, tá bom? Bom, aqui eu deixo para vocês um site onde vocês podem estar é, aproveitando, criando, testando tudo isso que vocês estão aprendendo hoje na aula. É um site gratuito, não precisa baixar no seu telefone ou no seu computador. Você faz um cadastro, você entra e você cria a sua historinha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aí no comentário.